Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Tem muitas vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida e nós não conseguimos compreender o que nós estamos passando, né? Eu lembro uma vez eu estava saindo da um lugar que eu trabalhava e uma pessoa chegou para mim e falou assim: Sérgio, como que você consegue lidar com tanta pressão, com esse trabalho todo? E assim, tinha uma pessoa que eu já trabalhava muito difícil, né? De pressão, dia a dia, coisas de fechamento, de resultado. E assim, era realmente bem desgastante mesmo, né? Uma fase bem difícil que eu lembro assim, que poucas pessoas conseguem passar, né? E aí eu falei para essa pessoa, falei assim, poxa, olha, eu faço o meu trabalho aqui das 8 às 18 e assim, vou para casa, pago minhas contas e cuido da minha família, né? Então eu tenho um foco nisso, né? Tenho esse objetivo na minha vida. E ela ficou olhando assim, né? Meio sem entender muito, né? Mas outra pessoa também me perguntou quase a mesma coisa, assim, um momento diferente também, né? E eu falei assim, cara, eu trabalho numa boa empresa, né? Então consigo pagar minhas contas, cuidar da minha família, dar esse suporte. Então tudo isso, eu suporto tudo isso, né? Em prol dessa necessidade, né? Então em prol disso. Então assim, é claro que a gente não tem que trabalhar sobre constante pressão, sobre constante dificuldade, né? Tanto é que hoje tem até lei aí sobre saúde mental, tudo nas empresas. Mas enfim, só que tem coisas que a gente tem que passar, que são obstáculos que nós passamos na nossa vida, que são muito difíceis, né? Profissionalmente, pessoalmente, às vezes problemas pessoais, de saúde, familiar, separações. Então, tem coisas que a gente tem que enfrentar, que nós temos que enfrentar para poder crescer. E eu lembro que eu cresci muito, né, nessa fase profissionalmente. Então, assim, eu consegui suportar algumas coisas assim muito difíceis, mas eu consegui crescer profissionalmente com essa fase. E assim, às vezes a gente não tem que encarar os problemas, as coisas como um inimigo, mas às vezes como nosso aliado também, para a gente conseguir superar determinadas situações, né? Porque às vezes uma grande dificuldade que a gente enfrenta na vida, aquilo acaba nos fazendo crescer. Então é muito importante a gente ter essa lucidez e falar, poxa, estou enfrentando isso, mas eu vou conseguir sair dessa fase, vou conseguir eliminar esses problemas, né? E assim, cada fase a gente tem que aproveitar as fases difíceis da nossa vida para a gente crescer, para a gente poder evoluir, né? Para a gente, às vezes você precisa uma fase mais apertada, precisa ser mais econômico, precisa gastar menos, precisa ter mais sabedoria, né? Então tá construindo uma fase mais difícil, então você vai ali limitando as coisas, mas às vezes a gente tem que passar por essas fases, né? Aprender às vezes a ter humildade, né? Determinadas coisas que a gente passa, né? Porque assim, tem coisas que são muito difíceis, né? Que assim, o mais importante na nossa vida não é um momento que a gente está passando, mas como que a gente lidar com aquela situação. Isso é a coisa mais importante, né? Então, se você aprende a lidar com aquilo de uma forma com sabedoria, com, com experiência, aprendendo com aquela experiência, né? Tudo isso a gente vai conseguindo resolver, vai conseguindo evoluir. Assim, a gente não tem controle sobre nada que acontece fora da gente. Você não tem controle sobre o tempo, você não tem controle sobre um carro que vem na contramão. Você só tem controle sobre as coisas que estão dentro de você, as coisas que estão no seu coração, as coisas que fazem o seu coração bater, a sua energia, a sua vontade. Você tem controle sobre a sua disposição de acordar pela manhã e fazer as coisas. Então, assim, a gente não tem controle sobre quase nada, né? Mas a gente tem controle sobre nós. Você não tem controle sobre o que as pessoas falam para você, sobre o que elas te criticam. Então, se você está consciente, está com um caminho que você fala, não, eu estou no caminho certo, estou lutando, eu vou vencer essa batalha. Se você tem consciência disso, você está no controle sobre isso, né? Agora, o que vem de fora, você não tem controle. A gente não tem controle. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Puxa, o que que eu posso fazer para melhorar? Caramba, o que que eu posso fazer se eu estudar isso, se eu me preparar para isso, se eu aprender uma segunda língua, se eu fizer uma faculdade, se eu terminar meu ensino médio, o que vai melhorar na minha vida, né? Se eu ler esse livro. Então, assim, nós temos que ter essa consciência, né? Que tudo está no nosso controle. Mas, assim, o que está no nosso controle é as coisas que nós podemos fazer. É o que nós podemos nos movimentar, o que nós podemos resolver aqui, rapidamente, né? Então, assim, procure se dedicar ao máximo que você pode àquilo que você pode resolver. Porque os momentos difíceis, a gente tem que aproveitar esses momentos
para a gente crescer, para a gente evoluir. Tudo isso nos ajuda a ser pessoas melhores, né? Então, o que é ser uma pessoa melhor? Construir uma família, ter um relacionamento melhor, ter um trabalho melhor, morar num lugar melhor. Então, tudo isso vai dos nossos objetivos, daquilo que você quer, daquilo que você busca, tá? Tem uma coisa muito importante, uma passagem em Mateus 5,14 que fala assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. O que Deus está falando, né? Que nós somos a luz do mundo. Se a gente consegue iluminar a nossa vida, o caminho, a estrada que nós passamos, tudo isso faz toda a diferença no mundo, né? Então, assim, a gente sabe como é difícil, como a gente lida com pessoas difíceis, com caminhos difíceis que a gente tem que percorrer, problemas, diversos problemas. Só que, assim, se você for a luz do mundo, com certeza você vai passar pela sombra, pelas dificuldades, mas de cabeça erguida, tá? Porque Deus ele sempre vai estar do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando. Mas a gente tem que confiar. Confiar e fazer a nossa parte, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe e se inscreva aí nesse canal. Valeu, um grande abraço. Fique com Deus.